Patrícia Martínez Bernal caminhava pelos corredores da empresa que levava seu sobrenome com a elegância de quem conhece cada centímetro do chão que pisa. O som rítmico de seus saltos contra o mármore ecoava como um metrônomo de autoridade e ordem absoluta. Para o mundo exterior, ela era a personificação do sucesso de uma dinastia corporativa, uma mulher madura, cuja integridade era tão sólida quanto os alicerces do arranha-céu onde trabalhava. Cada decisão tomada, cada contrato assinado, era um tijolo na construção de um castelo de confiança que parecia inabalável perante as tempestades do mercado global. No entanto, por trás das portas de carvalho maciço de sua mansão e das paredes de vidro de seu escritório, a realidade começava a mostrar suas primeiras fissuras, quase imperceptíveis ao olho leigo, mas profundamente reais para quem vivia sob aquela pressão constante. A rotina de Patrícia era um relógio suíço de eficiência e dedicação. Entre reuniões estratégicas de alto risco e jantares de gala, onde cada sorriso era calculado, ela se desdobrava para manter a fachada de uma família perfeita e de uma carreira impecável. Ela acreditava que o sacrifício pessoal e a renúncia aos próprios desejos eram o preço justo a pagar para proteger e expandir o legado dos Bernal. No entanto, o cansaço começava a pesar em seus ombros de uma forma nova, uma exaustão que não vinha apenas das longas horas de trabalho, mas da sensação sufocante de que estava equilibrando um oceano de expectativas alheias sobre a cabeça. Seu orgulho era sua força motriz e, ao mesmo tempo, sua maior e mais perigosa vulnerabilidade, pois ela se definia inteiramente pela imagem de perfeição que projetava. O estabelecimento de seu maior orgulho residia na construção de um legado baseado na confiança absoluta. Para Patrícia, a palavra de um Bernal era um contrato inviolável. Ela passara décadas cultivando relacionamentos que acreditava serem baseados em lealdade mútua, transformando a empresa em um refúgio de ética em um mundo corporativo muitas vezes implacável. Mas a perfeição é frequentemente um véu que esconde verdades incômodas. Foi em uma noite chuvosa, enquanto a cidade lá fora se transformava em um borrão melancólico de luzes neon e sombras cinzentas, que o mundo de Patrícia estremeceu em seus alicerces. Ela revisava relatórios financeiros de rotina, algo que fazia com a precisão de um cirurgião, quando um número saltou aos olhos, uma pequena discrepância que parecia um erro de digitação insignificante. Ao seguir o fio daquela irregularidade, Patrícia não encontrou um simples lapso contábil, mas um abismo de segredos. Havia transferências fantasmas para contas em paraísos fiscais, nomes de empresas de fachada que se repetiam como um mantra e o mais perturbador de tudo, assinaturas digitais que imitavam a sua com uma perfeição que beirava o sobrenatural. Era um segredo de sangue, uma mancha profunda no tecido da organização que ela tanto amava. A descoberta de que alguém estava usando seu nome para desviar fundos e manchar a história de sua família enviou um calafrio gélido por sua espinha naquele instante. O pânico inicial foi rapidamente substituído por uma resolução fria e cortante. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Patrícia não permitiria que décadas de trabalho árduo fossem destruídas por uma fraude mesquinha. A honra da família Bernal era sagrada e ela a defenderia com as garras de quem protege um filho. Movida pela necessidade visceral de proteger o nome que herdara de seu pai, ela decidiu investigar por conta própria, operando nas sombras para evitar que o escândalo vazasse para a imprensa. Com as evidências tremendo em suas mãos, ela procurou a pessoa de sua confiança no círculo íntimo. Ao entrar no escritório privativo, esperando encontrar um aliado fiel para desmascarar o culpado,
Patrícia foi recebida com um silêncio pesado e um olhar de quem já conhecia cada documento em sua pasta. O confronto inicial revelou uma verdade devastadora. A traição não era isolada, mas uma arquitetura de vingança planejada há muitos e longos anos. A revelação no escritório não foi um desabafo emocional, mas um golpe de misericórdia planejado com precisão cirúrgica. O homem diante dela, aquele em quem Patrícia Martínez Bernal depositara sua confiança absoluta e vida afetiva, não desviou o olhar nem por um segundo. Seu semblante era uma máscara de indiferença gélida que cortava mais do que qualquer insulto verbal. O ar-condicionado do escritório parecia soprar uma brisa polar, enquanto o silêncio se tornava ensurdecedor entre as quatro paredes de vidro. Em poucos minutos, o cenário inverteu-se de forma diabólica. As provas que Patrícia carregava foram usadas por ele como evidências irrefutáveis de sua própria má conduta. Antes que pudesse articular qualquer defesa, as portas abriram-se e seguranças com rostos de pedra surgiram para escoltá-la para fora do edifício. O mundo que ela construíra com tanto sacrifício desabava com o som seco de seu crachá confiscado e o clique da fechadura eletrônica sendo reprogramada para barrar sua existência naquele lugar sagrado. Nas semanas seguintes, o isolamento social tornou-se a nova e cruel realidade de Patrícia. Aqueles que antes buscavam sua aprovação com sorrisos ensaiados e elogios vazios em eventos beneficentes, agora desviavam o rosto ou simplesmente ignoravam suas chamadas desesperadas. Ela foi excluída de seu próprio círculo profissional com uma eficiência assustadora, como se fosse um membro infectado que precisava ser removido para salvar a integridade do corpo corporativo. A dor da traição corroía seu espírito por dentro, pois o arquiteto de sua ruína era alguém de seu círculo íntimo, alguém que compartilhava sua mesa e conhecia cada uma de suas inseguranças. Até mesmo o aliado do passado, aquela pessoa que ela um dia negligenciou por considerá-la irrelevante para os negócios, parecia uma lembrança distante de tempos onde ela se julgava intocável e infalível. A perda não foi apenas emocional, mas brutalmente material e imediata. Suas contas pessoais foram congeladas por ordens judiciais e os bens que ela considerava seus refúgios seguros foram reivindicados pela organização Bernal em uma manobra jurídica agressiva e impiedosa. Patrícia viu-se subitamente sem recursos básicos, refugiada em um pequeno apartamento alugado às pressas em uma parte humilde e cinzenta da cidade, onde o glamour era uma palavra esquecida. A vulnerabilidade era um peso constante em seu peito, enquanto ela tentava entender como sua vida de privilégios poderia ser tão terrivelmente frágil diante de uma traição bem orquestrada. No centro dessa tempestade de humilhações, o antagonista emergiu com total clareza. Aquele que agora ocupava sua cadeira na diretoria, colhendo os frutos da sua queda e pintando-a como a vilã gananciosa de sua própria linhagem perante a imprensa. O processo de transição emocional foi doloroso e solitário, marcado por noites em claro no silêncio opressor do pequeno apartamento. Patrícia passou pelo luto intenso da mulher poderosa que acreditava ser, para finalmente encarar o reflexo de alguém que, embora despojada de adornos e joias, ainda possuía uma determinação inquebrável. Ela pensava frequentemente no pai de Patrícia, cujos segredos sombrios do passado agora pareciam ser a semente venenosa de todo aquele mal que florescia em sua vida presente. A aceitação de sua realidade não veio como desistência, mas como o nascimento de uma nova força interior, temperada pela adversidade e pela clareza de quem não tem mais nada a perder para a vergonha pública. Ela aprendeu a lidar com a invisibilidade, a caminhar pelas ruas sem ser reconhecida e a observar o mundo de uma perspectiva que sua antiga autoridade jamais permitira. No entanto,
O destino ainda guardava uma peça fundamental desse quebra-cabeça sombrio que unia o presente ao passado familiar. Em uma tarde chuvosa, enquanto o som da água batia persistentemente contra a vidraça trincada de sua sala, um ruído suave sob a porta chamou sua atenção imediata. Era um envelope pardo comum e sem qualquer identificação de remetente. Com as mãos trêmulas, Patrícia retirou uma única folha de papel com palavras digitadas que pareciam queimar seus olhos cansados. A mensagem revelava que o acidente financeiro que desencadeara sua queda não fora fortuito, mas um plano meticulosamente orquestrado há mais de uma década por alguém que odiava o legado dos Bernal. Alguém estivera manipulando sua vida como um complexo tabuleiro de xadrez, preparando sua destruição total, muito antes de ela suspeitar que o inimigo dormia sob o mesmo teto, esperando pacientemente o momento exato para o golpe final. Para Patrícia Martínez Bernal, o conteúdo daquela carta anônima não era apenas uma revelação, mas um despertar violento e absolutamente necessário. O choque inicial de descobrir que sua ruína fora uma coreografia meticulosamente executada ao longo de uma década transformou sua melancolia em algo muito mais perigoso, uma fúria gélida e calculista. Ela não seria mais a figura trágica que aceitava o exílio e a pobreza em silêncio absoluto. Se o inimigo oculto havia passado anos movendo as peças no tabuleiro de sua vida, ela usaria a própria destruição como uma camuflagem perfeita para seu contra-ataque. Para lutar contra a estrutura colossal que ela mesma ajudara a consolidar, Patrícia precisava de olhos que conseguissem enxergar através das camadas de burocracia que ela, em sua antiga arrogância, ignorara completamente durante anos de bonança. Foi nesse momento de lucidez que o nome de um antigo funcionário, Ricardo, emergiu das profundezas de sua memória como uma última esperança. Anos atrás, Patrícia o havia demitido sumariamente porque ele insistia em apontar pequenas discrepâncias contábeis que ela considerou irrelevantes na época. Naquele tempo, a voz dele era um ruído descartável. Agora era a única bússola capaz de guiá-la através do labirinto de sombras deixado pelo traidor. Encontrar Ricardo não foi uma tarefa simples. Ele vivia em um subúrbio industrial esquecido, cercado por pilhas de jornais amarelados e um ressentimento palpável que Patrícia sentiu assim que ele abriu a porta desgastada de sua residência. A humilhação de pedir ajuda a quem ela menosprezara foi o primeiro preço que ela pagou, mas sua determinação servia como um escudo contra o próprio ego ferido. O trabalho exaustivo de investigação começou sobre uma mesa de cozinha manchada de café, onde o passado e o presente colidiam sob a luz fraca de uma lâmpada pendente. Ricardo possuía cópias físicas de arquivos e o cheiro de papel mofado preenchia o ambiente enquanto eles buscavam a verdade. Enquanto folheavam registros antigos de transferências bancárias e memorandos internos, Patrícia sentiu o chão sumir sob seus pés. Não se tratava apenas de desvios monetários. Eram camadas de uma rede complexa de empresas de fachada que operavam como um parasita silencioso dentro do grupo Bernal. Cada documento revelava uma assinatura digital camuflada, um padrão que apontava diretamente para o homem que agora ocupava sua antiga cadeira, mas com um detalhe perturbador. As datas das primeiras irregularidades coincidiam com eventos familiares específicos e marcantes. A tensão não demorou a se materializar fora daquelas quatro paredes. O antagonista, com seus tentáculos espalhados por cada canto da cidade, percebeu que a leoa ferida não estava apenas lambendo as chagas, mas afiando as garras na obscuridade. Patrícia começou a notar carros pretos estacionados a uma distância constante de seu novo endereço. Telefonemas mudos no meio da madrugada tornaram-se o metrônomo sinistro de sua ansiedade. Certa tarde, ao retornar com suprimentos básicos,
Encontrou a porta de seu pequeno apartamento entreaberta, com um bilhete lacônico sobre a mesa. Alguns segredos devem permanecer enterrados, Patrícia. Não cave sua própria cova tentando reviver o que o tempo silenciou. A ameaça era clara, mas em vez de recuar, ela sentiu um ímpeto renovado de justiça que queimava como ácido em suas veias. Entretanto, a busca pela verdade exigia recursos financeiros que ela não possuía mais. Para continuar a investigação e contratar especialistas que pudessem autenticar as provas de Ricardo perante um tribunal, Patrícia tomou uma decisão que lhe estraçalhou o coração. Ela retirou de um compartimento secreto em sua bolsa a última joia que ainda lhe restava, um anel de safira profunda que pertencera à sua mãe, a única peça que o confisco judicial não conseguira alcançar. Ao observar o brilho da pedra pela última vez, antes de entregá-la em uma loja de penhores, vender aquela herança emocional foi como amputar uma parte de sua própria história. Mas ela sabia que o conforto de uma lembrança material não pesava tanto quanto a necessidade urgente de limpar seu nome. A investigação tomou um rumo tenebroso quando Ricardo encontrou uma pasta de arquivos pessoais que pertenceram ao pai de Patrícia. Ao cruzar os dados das empresas de fachada com o histórico de aquisições de terras do antigo patriarca Bernal, a verdade começou a emergir das profundezas da história da família. O motivo da traição que destruíra sua vida não era a simples ganância, como ela suspeitara. Patrícia descobriu com um horror paralisante que o traidor não buscava apenas poder, mas uma retribuição sangrenta por uma injustiça terrível e proposital cometida pelo pai de Patrícia no passado. O que ela acreditava ser um império de integridade fora construído sobre o sofrimento alheio, e ela era agora o alvo final de uma vingança geracional que apenas começava a mostrar sua verdadeira face sombria, cobrando sua dívida com juros de sangue, dor e lágrimas. A revelação sobre o passado de seu pai agiu como um veneno lento nas veias de Patrícia Martínez Bernal. O escritório improvisado de Ricardo, antes um refúgio de esperança, agora parecia um mausoléu de ilusões perdidas. Ela segurava as pastas amareladas com uma força que fazia as pontas de seus dedos ficarem brancas, enquanto seus olhos percorriam documentos que detalhavam a expropriação cruel de terras e o silenciamento sistemático de famílias humildes décadas atrás. Não era apenas uma fraude financeira. Era um pecado original que sustentava cada tijolo do império que ela tanto se orgulhava de dirigir. O sobrenome Bernal, que ela carregava como uma coroa de integridade, subitamente pesava, como uma corrente de ferro forjada em mentiras e sofrimento. Patrícia percebeu que sua luta não era apenas contra o traidor que ocupava sua antiga cadeira, mas contra o próprio ciclo de mentiras geracionais que definiam sua existência. Cada nova descoberta abria uma nova ferida profunda em sua percepção de valor. O silêncio de seu pai sobre essas atrocidades agora gritava através dos números e das assinaturas forjadas. Ela se sentia como uma herdeira de cinzas, lutando desesperadamente para salvar uma estrutura que, em sua essência mais sombria, talvez merecesse desmoronar. No entanto, a determinação de Patrícia não vacilou. Se ela era a última guardiã do nome Bernal, seria ela quem traria a verdade à tona, mesmo que isso significasse incinerar completamente o próprio legado familiar. Os dias seguintes foram marcados por encontros furtivos, carregados de uma eletricidade estática quase insuportável. Ela marcou uma reunião tensa em uma praça pública, cercada pelo anonimato da multidão apressada, com um ex-diretor que ainda mantinha laços com a cúpula da empresa. As palavras trocadas ali foram afiadas como lâminas. Patrícia não buscava mais sutilezas ou diplomacia. Ela usava as informações que Ricardo desenterrara para encurralar friamente aqueles que haviam se beneficiado do silêncio.
O que meu pai fez foi um crime imperdoável, mas o que você está escolhendo fazer agora é uma traição direta, afirmou ela, sua voz soando como um trovão distante. A cada resposta evasiva, Patrícia sentia o cerco se fechar. O clímax emocional dessa jornada sombria ocorreu em um entardecer melancólico, quando seu irmão, que até então permanecera em uma neutralidade covarde, a procurou em seu modesto refúgio. Ele parecia envelhecido precocemente, com os ombros curvados pelo peso insuportável de segredos que ele, ao contrário dela, sempre soube que existiam. Entre soluços abafados e pedidos de perdão desesperados, ele confessou que fora conivente por puro medo, permitindo que o traidor manipulasse as finanças da família em troca de segredo sobre as falhas morais do pai. Patrícia olhou para o irmão e não viu apenas um cúmplice, mas a personificação da decadência de sua linhagem. A redenção era um conceito doloroso. Ela precisava decidir se o perdoaria para tentar salvar o que restava da família ou se o entregaria à justiça. A preparação para o confronto final exigiu que Patrícia se tornasse uma estrategista implacável. Com a ajuda técnica de Ricardo, ela consolidou um dossiê definitivo, contendo provas irrefutáveis contra o antagonista. No entanto, o dilema moral a assombrava impiedosamente durante as noites de insônia. Revelar aquelas provas destruiria o vilão, mas também enviaria ondas de choque que poderiam causar a ruína de milhares de funcionários inocentes e manchar para sempre a memória imaculada de sua mãe. Patrícia estava com as mãos no gatilho de uma arma social devastadora, e a hesitação era um luxo que sua atual situação de urgência não permitia mais. No momento exato em que se preparava para entregar os documentos cruciais às autoridades, uma última peça do quebra-cabeça surgiu de forma inesperada. Ricardo encontrou um fundo falso em uma maleta de couro que pertencera ao velho patriarca. Ao abrir o envelope lacrado e ler as confissões manuscritas datadas de décadas atrás, o mundo de Patrícia Martínez Bernal sofreu uma fratura definitiva. A revelação chocante não era sobre dinheiro, mas sobre sua essência. Ela descobriu que não era uma Bernal. Sua identidade era uma mentira. A revelação de que não carregava o sangue dos Bernal agiu como um solvente ácido, dissolvendo instantaneamente as amarras que aprendiam ao passado vergonhoso de seu suposto pai. Patrícia Martínez Bernal, ou a mulher que agora buscava um nome e uma identidade própria, sentiu uma liberdade aterradora. Ela não era a herdeira biológica de crimes corporativos ou de expropriações cruéis. Era uma mulher forjada na própria vontade, livre da maldição genética que pensava carregar. Com o dossiê preparado por Ricardo sob o braço, sentindo o peso do papel como se fosse uma arma de justiça sagrada, ela se dirigiu ao imponente arranha-céu de vidro e aço que por tanto tempo fora o símbolo máximo de seu antigo poder e de sua própria cegueira. O traidor a esperava na cobertura, um ambiente onde o luxo excessivo e a frieza se misturavam de forma opressiva. Ao cruzar o átrio principal, Patrícia não encontrou resistência. Os seguranças apenas baixaram as cabeças enquanto ela passava com a postura inabalável de uma rainha que retorna do exílio. Quando as portas do escritório principal se abriram, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som rítmico de seus saltos contra o mármore polido. O homem que orquestrara sua queda estava de pé junto à janela panorâmica, observando as luzes da cidade lá embaixo, como se cada ponto luminoso fosse um súdito em seu novo império de mentiras. Ele se virou com um sorriso cínico ensaiado, mas a expressão vacilou ao encontrar o olhar de Patrícia. Não havia mais a fragilidade da mulher traída ou a fúria da executiva destronada. O que ele viu foi um fogo gélido, uma determinação imprevista em seus cálculos de vingança. O antagonista começou a falar, sua voz carregada de um ressentimento que fermentara por décadas.
Ele detalhou como a dívida de sangue do pai de Patrícia precisava ser paga com o sofrimento dela. Ele acreditava piamente que, ao destruir a filha, estava finalmente punindo o monstro que o patriarca Bernal fora no passado. Patrícia o ouviu sem interromper, mantendo uma calma que o desestabilizava profundamente. Quando o monólogo dele cessou, ela deu um passo à frente, entrando no círculo de luz da luminária. Ela não implorou por misericórdia. Com gestos lentos e precisos, abriu o dossiê e revelou a última peça daquela investigação, na prova de sua própria origem. Ela mostrou que o sangue em suas veias não era o sangue dos Bernal, e que sua existência era o resultado de um segredo que o patriarca tentara apagar para sempre de sua linhagem oficial. Você dedicou sua vida a destruir um reflexo que nunca existiu de fato, afirmou ela, sua voz soando com uma autoridade que parecia vibrar nas paredes daquela sala. Ela expôs como a sede de vingança dele o transformara em uma imagem especular do homem que ele tanto odiava. Patrícia apresentou o ultimato final. Ela possuía as provas para enviá-lo à prisão e desmantelar sua rede, mas oferecia a chance de uma justiça ética, onde a verdade seria revelada sem destruir a vida de milhares de funcionários inocentes que ainda dependiam da estabilidade daquela empresa. O risco era palpável. O traidor estava acuado e sua mão tateava a gaveta da mesa, onde uma escolha fatal poderia ser feita instantaneamente. Patrícia sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, mas não recuou 1 milímetro sequer. Ela escolheu a integridade sobre o ódio puro, decidindo que o ciclo de mentiras terminaria ali, por meio da verdade estratégica e não de mais destruição. O vilão, confrontado com o fato de que sua cruzada fora cega e que Patrícia era também uma vítima, desmoronou em sua poltrona de couro. A arrogância deu lugar a uma exaustão absoluta, sentindo o peso daquela revelação esmagar as últimas barreiras de sua resistência. Antes que o silêncio se tornasse definitivo, o traidor levantou a cabeça, os olhos brilhando com uma última e inesperada informação. Ele sabia que estava derrotado, mas guardava um segredo que mudaria o destino de Patrícia Martínez Bernal. Em um tom que misturava derrota e uma estranha deferência, ele revelou o paradeiro daquilo que ela mais amava e que acreditava ter perdido para sempre na ruína. O segredo final não era sobre dinheiro, mas sobre algo que ela considerava uma cinza irremediável do passado, ainda vivo e pulsante, aguardando para ser resgatado de sua prisão de esquecimento. O ar na cobertura parecia subitamente mais leve, apesar da gravidade daquela revelação final que acabara de ecoar pelas paredes de vidro. O traidor, agora apenas um homem quebrado pelo peso de suas próprias obsessões, entregou a localização de uma pequena propriedade rural isolada no interior. Um refúgio que o patriarca Bernal usara para esconder a maior de todas as suas mentiras. A filha de Patrícia, que ela acreditava ter morrido durante o parto décadas atrás. O choque daquela verdade não a paralisou. Pelo contrário, deu-lhe uma força visceral que transcendia qualquer obrigação corporativa ou herança de sangue. Sem olhar para trás, ela deixou o escritório, enquanto as sirenes da polícia já começavam a ecoar lá embaixo, sinalizando que o castelo de cartas de corrupção e vingança estava finalmente desmoronando sob o peso da realidade. A viagem até a propriedade rural foi um borrão de paisagens cinzentas e pensamentos turbulentos. Patrícia Martínez Bernal, que agora compreendia que seu sobrenome era apenas um rótulo imposto por uma linhagem que nunca a pertenceu de fato, sentia o coração bater com uma urgência que não conhecia há muitos anos. Ao chegar à casa de pedras, cercada por carvalhos antigos, ela encontrou não uma estranha, mas uma jovem mulher cujos olhos carregavam o mesmo brilho resiliente que Patrícia redescobrira em si mesma durante as últimas semanas.
O reencontro não precisou de palavras. O abraço longo que as uniu foi o ponto final de uma mentira geracional e o início de uma verdade que ninguém jamais poderia corromper. Naquele instante, o império financeiro e os escândalos tornaram-se ruídos distantes diante da pureza daquela conexão resgatada das cinzas do esquecimento. Nos meses que se seguiram, a justiça foi servida com uma precisão implacável, mas despida de qualquer desejo de vingança ou crueldade. O traidor enfrentou o tribunal e as manchetes, perdendo tudo o que tentara construir sobre o sofrimento alheio. No entanto, para Patrícia, a verdadeira vitória não estava na ruína de seu inimigo, mas na forma como ela escolheu lidar com os escombros do grupo Bernal. Ela não buscou a vingança cega que destruiria o sustento de milhares de funcionários inocentes. Em vez disso, liderou uma reestruturação ética sem precedentes, transformando a corporação em uma fundação voltada para a transparência e a reparação social. O custo emocional foi evidente nas olheiras profundas e nos momentos de silêncio, mas havia uma paz nova, uma calma que só advém de quem não tem mais segredos sombrios a esconder. Patrícia aprendeu a perdoar a si mesma pelas falhas que permitiram a traição inicial. Ela perdoou a mulher que, por anos, acreditou na fachada de perfeição e que se permitiu ser manipulada por laços que eram apenas correntes disfarçadas. A aceitação de sua nova identidade, não como herdeira de um nome manchado, mas como arquiteta de seu próprio destino, foi seu maior ato de bravura. Ela viu seu irmão, o homem que um dia fora cúmplice por medo, iniciar seu caminho de redenção em trabalhos comunitários, longe do luxo tóxico. A família agora encontrava uma forma muito mais honesta de existir, baseada na vulnerabilidade e no apoio mútuo, livre das sombras do falecido patriarca que tanto os assombraram durante décadas de mentiras e silêncios. Em uma tarde ensolarada, Patrícia parou diante da janela de seu novo escritório, um espaço menor e luminoso onde as decisões eram baseadas na integridade. Ela olhou para o horizonte e sentiu que sua identidade finalmente estava em harmonia com sua alma. O nome Bernal ainda estava lá, mas agora servia apenas como um lembrete do que não ser, uma cicatriz que contava uma história de superação e força. Sua força não vinha mais de um brasão ou de uma conta bancária, mas da certeza de que ela era a única dona de sua verdade. A batalha terminara, mas a vida, em sua forma mais autêntica e vibrante, estava apenas começando a florescer para ela e para aqueles que amava. Antes de sair para o jantar, Patrícia notou um envelope branco sobre sua mesa. Não trazia remetentes, apenas um selo de ser antigo que ela reconheceu como o símbolo que Ricardo havia encontrado. Ao abrir o papel, encontrou uma frase escrita com elegância. A verdade é a única semente que nunca para de crescer. Era o sinal final, o fechamento de um ciclo e a promessa de que o legado de integridade estava agora seguro. Patrícia sorriu com serenidade, apagou a luz do escritório e caminhou em direção ao futuro, pronta para escrever cada nova página de sua história com a tinta indelével da sua própria liberdade conquistada. O mundo lá fora parecia novo. E pela primeira vez, ela pertencia a si mesma, sem as amarras de um passado que não lhe definia mais.